Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast do Voz da Imaculada. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto que veio do coração de Deus. A Pastoral Familiar, todo mês de agosto, ela visita casa por casa por conta das nossas vocações. E hoje, em especial, nós estamos numa forma diferente, em forma de podcast, para levar Jesus até sua casa. Aqui está comigo meu irmão Kurt, vai se apresentar para vocês agora. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast A Voz da Imaculada. Como o Diego colocou, é um projeto para esse período de vocações, mas se Deus quiser, a gente vai continuar aí, tem os planos para a gente seguir pelo menos mais uns 14 anos aí, né, trazendo convidados. E para a gente começar, não poderia ser melhor, nós estamos com 2 convidados aqui, celebridades, pessoas muito especiais, mas brincadeiras à parte, pessoas que a gente ama muito. É o nosso pároco, Padre Beto. Seja muito bem-vindo, Padre Beto, sua bênção. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho e fico lisonjeado por ser o primeiro a ser entrevistado nesse podcast. Espero que essa se desenvolva e dê muitos frutos. Amém. E com ele, o Vitor Gabriel, nosso seminarista, que está com a gente aqui há quanto tempo? 2 anos. 2 anos com a gente já. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria começar esse podcast, é uma alegria demais. E para a gente poder começar, né, ir direto ao tema, vamos para cima, mês das vocações, vai falar com o nosso pároco e também com o nosso seminarista sobre a vocação. Padre, quando foi, como foi, com qual idade o senhor sentiu de fato o chamado para a vocação sacerdotal? Bom, eu fiz uma conversão no tempo de juventude e não tinha nem noção de que aos 16, 17 anos eu seria membro de uma comunidade, de uma igreja. E depois dessa conversão eu virei catequista, virei coordenador de grupo de jovens, e aí fui pegando firme na igreja. Até que eu comecei a me perguntar, por que não ser um sacerdote? Por que não ser padre? Eu via o padre da minha paróquia, como era a sua rotina, e eu feliz de ser evangelizador, de ser catequista, coordenar grupos de jovens, então comecei a me perguntar. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a ver os problemas. Falei, puxa, mas eu não vou casar, eu tenho que deixar a profissão, você tem que deixar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Era algo muito bonito, mas eu com 16, 17 anos não refleti muito sobre isso, continuei a minha missão. E só aos 22 anos comecei a procurar os seminários para ver se eu tinha ou não vocação. Então foi ao longo de uns 7, 8 anos de serviço à igreja, de catequese e de evangelização, eu fui descobrindo, até entrar para o seminário e fazer um discernimento vocacional. E com você? Como que foi esse chamado? Como é que o mosquitinho picou e muda todo um cenário de vida para se dedicar ao projeto de Deus? Como que é esse chamado? Como foi com você? Também é um pouco similar à história do padre. Entre os meus 16, 17 anos, eu tinha uma vida, assim, vamos dizer assim, fora da igreja, não tinha uma vida de prática da fé. Eu tinha só apenas o testemunho da minha avó, os ensinamentos que ela me concedeu. E a partir daí, após esse processo também de conversão, eu comecei, por conta própria, a frequentar a igreja. Comecei a ir na missa, a participar dos encontros de evangelização adulta. E a partir disso também fui convidado a servir como acólito no serviço ao altar. E também, nesse meio tempo aí, trabalhava como secretário na Secretaria Paroquial da Paróquia. Então foi essa proximidade ali da paróquia com o meu pároco na época, servindo ao altar, trabalhando lá na paróquia, acompanhando a rotina do padre. O Senhor foi chamando e foi, vamos dizer assim, tocando no coração. Legal. É engraçado, né? Porque eu lembro um pouquinho de quando eu comecei na paróquia também. Eu tinha a vontade de ser sacerdote lá há muito tempo mesmo. Eu tinha essa vontade de ser sacerdote, só que aí Deus me levou para outros caminhos, né?
Mas é engraçado ouvir isso, porque é a vivência de quase todos nós, né? De todos nós, eu acredito eu. E faz lembrar sobre o nosso chamado, né? E como a nossa igreja é rica, ela vai por várias vertentes, né? Durante todo esse tempo, eu imagino, né, para o padre, Gabriel agora começando ainda, mas vocês tiveram muitos medos, né? Incertezas também ao longo do caminho. Como é que foi isso para vocês? Olha, realmente são muitos medos, né? Mas o doar-se para Cristo, no ordinário, vamos dizer assim, vai fazendo com que esses medos sejam superados. Eu tinha muito medo também de deixar minha casa, deixar minha família, e com esse processo nós vamos vendo que realmente nós deixamos tudo pelo tudo. Então, é realmente uma renúncia, né? Uma renúncia diária. Mas ao mesmo tempo da renúncia, Cristo vai nos abraçando e traçando os nossos caminhos. Realmente confere plenamente na vontade de Deus, viver os sonhos de Deus, faz com que nós possamos nos sentir realizados e entregar totalmente na vocação. O medo era de não dar certo, né? E voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás, sem emprego, sem dinheiro. E eu fui descobrindo que o sacerdote ele tem uma certa estabilidade, e além de deixar os próprios sonhos, também vai sonhar os sonhos de Deus, a vontade de Deus. Então, eu tinha muito receio. Talvez não desse certo, será que eu tenho vocação ou não? Eu tinha namorada, eu falei, poxa, Gabriel também namorou. Enfim, agora eu vou deixar a namorada, casa, comida, a mãe passa e lava para você, a vida é estável, e agora eu vou entrar para um seminário que tem um monte de homem lá, e diz que a gente tem que trabalhar no seminário, a gente tem que se virar. Puxa, será que vai dar certo? Eu trabalhei em bancos, né? Eu estudei administração, depois fui trabalhar em bancos, e pedir as contas, você tem que deixar o trabalho para depois... Você chegou a graduar em administração? Graduei em administração, trabalhei em alguns bancos, trabalhei com estatística, crédito, análise de crédito, fraudes, enfim, relatórios gerenciais. E a minha área era essa, era números, né? Relatórios. E, enfim, e aí você aprende muita coisa, você adquire uma profissão e de repente guarda na gaveta, vamos começar do zero, uma coisa que é um pouco incerta. Então foi um pouco de medo para mim, né? De não dar certo. Mas a graça de Deus está sempre nos sustentando, as coisas geram uma certa crise também. Você não vou ter família, você não vai casar, não vai ter filhos. Então, também faz parte da renúncia. Né? Então, quando a gente coloca mais o coração em Deus, né, uma oferta maior, um amor indiviso, um amor que você não partilha com ninguém, somente com Deus, as coisas tendem a dar muito certo. Né? Isso não só na vocação sacerdotal, mas na vida. Né? Dar tudo para Deus, fazer com amor, uma entrega total, se é isso mesmo. Se eu deveria avançar na vocação sacerdotal, trabalhei mais, fui ganhar um pouco mais de dinheiro, porque no seminário não tem como, né? Então fui lá trabalhar, vendia coisas, eu fazia, trabalhei como professor e também fazia iniciação científica, eu ganhava o salário de pesquisador, enfim, né? Foi um tempo que eu estudei um pouco mais, rezei mais e tive a certeza de que eu queria ser sacerdote. E aí voltei para o seminário e fui concluindo esse processo de formação. Vitor, eu tenho duas perguntas para você. Uma para voltar ali na onde a gente estava. Como foi o impacto da tua família no dia que você chegou, reuniu todo mundo na sala e falou, gente, estou indo para o seminário? Você vai responder essa pergunta, mas é uma coisa que me remeteu, porque assim, é engraçado, se a gente puder falar sobre isso, né? Uma vez uma pessoa de caminhada, assim, tempo de caminhada, ela atribuiu o sacerdócio, por exemplo, no caso, vou virar padre. Esse menino aí não gosta de mulher.
E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Né? Então, deve ser, às vezes, um medo, né? Eu imagino que, por mais católica que a família seja, né, eu como pai de um menino de 13 anos, eu acho que por mais de caminhada que eu tenha dentro da igreja, não é fácil, eu imagino que com o pai, essa primeira informação, esse primeiro impacto. Porque a gente quer que o filho seja ali o melhor advogado, o melhor juiz, o melhor qualquer coisa. É muito vago, infelizmente, e aí, graças a Deus, tem se aberto para a gente. Tem mudado bastante, né? Ferramentas como essa pode chegar no coração de pais e mães de entender que a vida sacerdotal ela é uma realização, além da vocação, né, do lado espiritual, ela também tem ali um fundamento, não sei se profissional é a palavra correta, não é isso, mas ela também tem uma distinção de carreira, né? Mas eu queria te provocar isso, de lembrar ali, até para aquele jovem que está com essa vocação em casa, como que ele se apresenta para o pai, para a mãe, para a tia, para a avó e fala: quero ser seminário, estou largando aqui a faculdade de administração, eu já sou graduado, estou largando o meu emprego, estou abrindo mão daquele projeto que no final do ano seria gerente, e vou começar a limpar o meio do seminário para poder... Achei minha vocação e quero ser padre. Como foi o seu dia e como que você também pode colocar, como facilitar isso, essa informação aí para esses jovens que estão querendo, né, se encontrar nessa vocação. Deu aquele primeiro passo. Como foi o primeiro dia no seminário? Pega a mochilinha, bota a mochila no chão, respira fundo e fala: tô aqui. Como foi esse primeiro dia? Eu lembro como se fosse ontem, né? Eu entrei em 2009. 2009, fiz todos os encontros vocacionais e já fui para o primeiro ano de filosofia, né? E a primeira semana de seminário é limpar a casa, deixar tudo organizado para começar as atividades, né? E de repente os mais velhos dão um serviço para os mais novos e assim funciona. Aí o cara veio com um balde, um pano meio sujo, uma vassoura velha, falou: olha, você vai limpar o banheiro. O banheiro, essa turma sua aqui vai pegar os banheiros. Eram banheiros grandes, assim. Puxa, tomava cafezinho toda hora, ar-condicionado. Banheiro você fica, né? E a nossa banheiro sempre. E eu, puxa, banheiro, já que tem que ser padre, não tem problema, né? Então, assim, só foi um choque, assim, um susto, né? Mas nunca me recusei a isso, porque faz parte da nossa formação mesmo, o trabalho, a humildade, a mudança de realidade. Então, para mim foi esse choque, assim, né? Então, tem muitas coisas que eu tive que aprender a fazer. Só uma coisa que eu nunca fui muito bom em fazer no seminário. Não sei se o Gabriel já faz, é café. Porque, tem que acordar bem mais cedo, mais que a turma toda, para você deixar o café. E sempre tem um responsável. Sempre tem um responsável. E, então, para mim, era uma dificuldade fazer o café para a turma, acordar mais cedo e fazer o café. Eu negociava, conversava com os rapazes lá, outros seminaristas. Precisasse até pagava para o cara fazer o café para mim. Eu queria fazer uma pergunta para o padre, né? Eu me lembrei também aqui, o senhor falando. Se eu não me engano, acho que o senhor teve um período que saiu do seminário. Sim. Saiu do seminário e depois voltou, né? Projeto de Deus, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Isso foi já na faculdade de teologia. Eu penso que era um pouco ríspido, assim, um pouco rápido e às vezes entrava em alguns conflitos, né? Então eu tinha muita discussão com alguns seminaristas. Discussão de irmãos, assim, porque há anos convivendo, né? Mas eu era um pouco temperamental, né? E por 2 vezes eu gritei com um rapaz lá. Como irmãos, né? Ele meio que espezinhava, enchia um pouco lá as paciências. Aí eu gritei com ele, assim, bravo, na frente de outros. Ele ficou um climão. Normal, passou uns 2, 3 meses, ele de novo meio que tentando, assim, sei lá como foi, e aí eu gritei de novo com ele, briguei, daquela vez em vez de eu voltar para o seminário, isso foi na faculdade, corredor da faculdade.
Então, em vez de eu voltar para o seminário, eu fiquei tão bravo, eu voltei para minha casa. Fiquei com a minha irmã, minha mãe e minhas sobrinhas. Fui batendo papo lá, desliguei o celular e fui descansar e fui refrescar a cabeça. Voltei para casa, voltei para o seminário, aliás. Voltei para o seminário, já era tarde, assim, mais de 10 da noite. Eles ficaram preocupados e tal, e foi um pouco assim, né, de romper a autoridade, de eu fazer sozinho, de eu não dialogar, ter gritado 2 vezes e tal. E aí, quando virou o semestre, reunião, muito obrigado, você não está demonstrando vocação e está muito temperamental, é melhor você dar um tempo no seminário e refletir se é isso mesmo, a sua vocação, se é o seu chamado. Aí o mundo caiu tudo na minha cabeça, eu não sabia o que fazer. Porque era o seu medo, né? Que você falou. Exatamente, de não vai voltar. dar certo, exato. E, puxa, agora, né? E eu já estava 7 anos, 6, 7 anos no seminário, mas tá bom, né? Tem que aceitar, é ordem superior, né? Então, aceitei e um mês depois eu fui dar aula de filosofia. Eu continuei a faculdade estudando teologia, a parte da manhã, e quando tomava a parte da manhã inteira, não dava para eu trabalhar nas minhas profissões. Então, eu achei um trabalho que eu pudesse dar aula. Eu fui dar aula aqui no centro de Osasco, né, Campesina. Fui dar aula na escola, aula de filosofia, peguei aulas na parte da noite e virei professor. Depois de um pouco mais de um semestre, eu retorno para o seminário, os reitores viram que eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz terapia, para me conhecer melhor, para eu lidar, né, com as adversidades. E então, aí na virada do ano, virou o ano, eu voltei para o seminário e consegui fazer continuar na mesma turma que eu havia deixado, né? Então foi também esse medo aí, foi mas assim, me ajudou muito, né? No tempo eu não entendia, né? Puxa, não, a culpa é dos reitores, é a culpa de que alguém não gosta de mim, sempre algo externo, né? E aí eu comecei a ver que, puxa, foi bom eu ter feito um tempo de ficar um pouco mais com a família, refletir. Bom, primeiro que antes, né, desse processo de conversão, eu também trabalhava numa loja de materiais elétricos. E também a minha vida de sexta a domingo era no mundo. Era balada, era bebida, né? Essa experiência. Então, após esse processo de conversão, a minha sexta a domingo era da igreja. Em virtude do quê? Em virtude de trabalhar lá, mas também de servir. Então, minha mãe e meu pai, eles nunca foram de estar tão presentes ali na igreja. Eles iam uma vez ou nunca, batismo, algo nesse sentido. Então, as pessoas me vendo ali no servir, já sempre falavam, esse menino vai ser padre. Eu encontrava a minha mãe às vezes, seu filho vai ser padre. Mãe, não, vai não. Deus me livre. Ela falava, Deus me livre. Mas aí o que acontece? Nesse período do processo vocacional, né, dos encontros vocacionais, para entrar no seminário tem um processo. Então, começa-se lá na paróquia, né, quando você está ali no seu dia a dia, vivendo realmente o ordinário, e dentro desse serviço, sentido do coração. Aí você conversando com o meu paro, ele ajudou nesse discernimento, né? Aí comecei os encontros vocacionais. E nos encontros vocacionais eu não contei para minha mãe nem para meu pai. Eu ia escondido. Como eu trabalhava na paróquia no domingo eu fazia o quê? Eu chamava uma colega minha, falava, me cobra aqui na secretaria e tal. Aí ela estava na secretaria do meu lugar e eu ia para o encontro vocacional. Então quando eu saía de casa, meus pais pensavam que eu estava indo trabalhar. Mas eu estava indo para os encontros vocacionais. Aí quando eu fui chegando ali no final do processo dos encontros vocacionais, mais ou menos no final do ano, aí eu fui convidar com a minha mãe, com meu pai, ficava, tô fazendo os encontros vocacionais e tal. Minha mãe, não, vai lá, você não vai embora de casa, você não vai deixar a casa, né? Meu pai, eu duvido você deixar a gente.
ele nunca vai deixar a nossa cara. Então aí, em janeiro de 2023, eu recebi a ligação, dizendo que eu fui aprovado. Aí, tive que contar pra eles. Eu liguei pro meu pai, falei, pai, fui aprovado, e agora? O que eu faço? Eu não preciso da ajuda do senhor, vem aqui em casa e tal. Aí o padre foi até minha casa, conversou com a minha mãe, com meu pai. Mas você pediu reforço, eu pedi reforço. Eu pedi ajuda. Então aí na frente do padre, minha mãe ficou tranquila. Meu padre foi embora. Quando o padre foi embora, ela ficou brava, chorou bastante, meu pai. Então meu pai, eu sinto que no começo ali ele apoiou um pouco mais. Mas para quê? Para sustentar minha mãe. E minha mãe, ela chorava, não queria mais ir na igreja, já ia pouco. Eu não queria ir mais. Aí então, depois eu fico com raiva do padre, eu não falo mais, eu não vou falar mais do padre, a culpa é do padre, o padre que influenciou. Mas depois disso, ela vendo realmente aí eu pude deixar minha casa, fui pro seminário. E depois desse processo ali de deixar a casa, eles viram que realmente eu queria isso, que eu estava feliz. Pude ver que eles começaram a minha felicidade. Minha mãe no começo relutou, ficou brava, falava comigo, eu não vou na igreja. E hoje ela me ajuda em tudo. É bacana isso. Eu fui fazer um casamento esses dias lá na sua paróquia de origem, né? E geralmente nós não somos muito bem, quando a gente vai de fora para fazer um evento, a gente não tem muita liberdade dentro da paróquia, porque tem um pessoal que já trabalha ali, pastoral familiar e tal. Eu fui acolhido tão bem na paróquia, fui acolhido tão bem, vem cá, e banheiro, e água, e olha, pode vir por aqui, só não sobe aqui na nave, o padre ele é mais assim e tal. E eu fiquei encantado com aquilo, e conversa vai, conversa vem. E aí uma amiga que também estava cobrindo esse evento, a Nath, falou assim, cara, ela é mãe do nosso seminarista. Não é possível, eu tirei uma foto, te mandei a foto. E é muito legal ver o zelo e a dedicação. E aí eu acredito que através do seu sim, a sua vocação, o quanto você transformou a tua casa. Porque tua mãe, ela estava num zelo ali, cuidando da casa, né, da casa, no caso da igreja, né, cuidando com zelo, e que a gente vê raramente em alguns lugares, né? Eu fiz reunião. Fez reunião com a família? Ainda fez escondido e depois avisou. Eu também fiz. Eu nunca tinha feito uma reunião em casa. Não sei se os jovens costumam fazer isso, né? Eu nunca fiz. Chamar o pai, pai, mãe, irmãos, eu quero, vamos na sala, vamos conversar. Não, pode dizer, não, tem que ser sentado na sala. Não pode ser por call, né? E aí passou muita coisa na cabeça dos meus pais, né? E agora? O que aconteceu? Nunca chamou para reunião. Olha, vocês já sabem como é que eu sou, como é que tenho ido muito à igreja, sábado e domingo eu tenho me consumido bastante nesses trabalhos e tal. Eu fiz encontro vocacional, eles não sabiam nem o que era isso. Encontro vocacional, e eu também fui aprovado para ser seminarista, fazer o processo de discernimento, sendo o sacerdócio. Aí passou um filme, né? Depois eles, ufa, tá bom, né? Agora, minha mãe, ela não me apoiou também. Eu falei, eu já sei como é esses negócios de igreja, eu já trabalhei em igreja, já conheço, e se eu fosse você, eu comprava logo o apartamento, ia viajar, ia passear, descansa um pouco. Aí meu pai, por incrível que pareça, um pouco mais piedoso, centrado, ele me disse, olha, você já tem 23 anos, já é maduro, então faz essa experiência, não vejo problema nenhum. E os meus irmãos, eu sou mais velho, de 3, né? 2 de 5, né? 2 estão no céu. E eles aceitaram, poxa, tá tudo bem e tal, eles são mais novos, então eu tô indo e tal. E, 2 meses depois eu entrei pro seminário. E alguns amigos perguntaram o que o Diego comentou. Você não vai ter filho, não vai casar, e é só namorar? Eu já não tô namorando mesmo. Agora, o livre, então eu posso ir. Porque o pessoal brinca, alguns falaram assim, você virou, né? Você não. Você não, pô, sou catequista, tô lá servindo. Não é isso não. Se agora, né? Não. Um bom padre é um bom pai. Aquele que fosse uma pessoa que tem vocação para um bom pai, esse sim, tem vocação para um sacerdócio. Limita Cristo, né? Um bom padre é aquele que seria um bom pai. A vocação
não está muito longe. Semana que vem já celebramos o Dia dos Pais. Exatamente. Mais pro padre, na verdade é pro padre, né? Eu queria que você trouxesse para nós uma lembrança marcante da sua ordenação. Tem algo? Eu sei que deve ter sido um turbilhão de emoções ali, mas tem algo específico que quando você lembra, você te emociona, te faz chorar, por exemplo, na sua ordenação. Eu ordenei dia de São Padre Pio. Eu estava na sua ordenação diaconal. A sacerdotal, infelizmente, eu não consegui ir, mas a diaconal eu estava. Legal. Então, ordenei no dia de 23 de setembro de 17. Ali foi uma mudança drástica, porque a minha família foi se converter. Eu fui o primeiro a pegar firme na igreja, depois meu irmão, que foi fazer uma experiência na Europa e passou 9 países na volta. Ele passou na África, e lá na África, lidando com pessoas muito pobres, querendo ajudar, e foi ajudado. Depois a minha irmã foi num retiro na Canção Nova, e ela falou, agora eu vou ser católica. Depois os meus pais começaram a caminhar na igreja, e então toda a minha família foi fazendo uma transformação, uma conversão, né? E a gente, de fato, nós passamos para a outra margem, né? Fizemos uma grande conversão. Depois disso, na ordenação, tudo mudou, né? Porque você deixa de ser o leigo para ser um clérigo. Você era diácono, agora é seminarista, diácono, agora é padre. E naquele mesmo dia, eu tinha que rezar a missa. Eu ordenei de manhã, eu preferi rezar a missa naquele dia já. Não, já vou rezar no mesmo dia. O cansaço não apareceu. Apareceu lá na segunda-feira. Naquele sábado à noite, eu rezei missa na igreja de origem, onde eu me converti. Ficava andando de skate na frente da igreja e agora estava dentro dela celebrando. Na hora de rezar a missa, assim, eu chorei muito, tanto na ordenação quanto na primeira missa, mas a ordenação me configurou uma responsabilidade consagrar. Eu me vinha no corpo e sangue de Cristo. E no meio da missa eu tava lá, puxa, agora sou padre. Não caía a ficha, eu vou consagrar. Vai chegar aqui o pão e o vinho na patena e eu vou ter que consagrar. Agora eu sou padre. Será que eu vou conseguir? E então eu tremia, passava toda a história da minha vida, a história da minha família. Assim, foi assim foi um êxtase espiritual, porque eu consegui celebrar a missa aparentemente tranquilo, né? Mas por dentro, assim, eu estava acreditando, agora eu sou padre, agora mudou tudo na minha vida. Então, já foi a hora da consagração, consagração na primeira missa, que eu fui, assim, intuindo um pouco mais dessa missão que eu recebi de ser padre. O rito da ordenação sacerdotal ele é um dos mais bonitos da Igreja Católica. Quem teve a oportunidade de ver, de presenciar um momento desse, o padre pode explicar na hora que é atada as mãos, né, com uma toalha, com fita branca. Primeiro ela ungida, né? Anestésico, isso. O padre recebe a unção nas mãos, que agora ele consagra, abençoa, e passa a ser a mão, a parte visível que o padre empresta para Deus continuar o mistério eucarístico. Transubstanciação, Cristo no altar pelas mãos do sacerdote. Esse também foi um momento muito marcante para mim no dia da ordenação. Não sei se tem uma foto por aí, né? Mas é muito difícil. A gente coloca essa foto agora. Aí. E eu estava muito sério. Eu não queria chorar. E eu queria ficar concentrado no mistério, viver aquele momento. O bispo, depois de ungir as mãos, amarra. E o padre leva até a mãe, para que a mãe desamarre, como que dizendo assim, olha, agora sim, eu oferto um filho para Deus. Cortou o cordão umbilical
ele não é só meu filho agora, é da igreja, é para Deus, é para Cristo. Tanto que existe um costume de, quando a mãe falece, trazer essa fita para os braços da mãe, para quando ela se apresentar diante de Deus. É até tocante isso, né? Ela se apresentar diante de Deus e falar, olha, eu ofertei um filho à igreja. Eu ofertei um filho para ser outro Cristo. Algo assim muito marcante também na minha ordenação. Essa foto, eu lembro que eu já vi essa foto em algum lugar, eu não lembro onde foi, se foi no Facebook, mas o senhor está mesmo, assim, bem sisudo, porque acho que era vontade de chorar, né? Eu vou chorar agora, não vou chorar agora. Mas eu lembro, é emocionante mesmo. Eu acho que até para poder coroar esse período, né, é muito fácil ser padre, né, padre? Muito fácil, né, Gabriel, ser padre? Mais ou menos. Como que funciona essa dinâmica aí? Quando você... Vamos voltar ali, né, o padre já... Nós falamos a ordenação do padre, mas vamos voltar ali naquele momento que você ligou para o padre e aí, o que eu faço agora? Como que funciona? Explica para o jovem que está nos acompanhando agora como que funciona. São quanto tempo do encontro vocacional? Primeiro ponto é esse, né? Processo, né? O processo funciona da seguinte forma. O jovem está ali na paróquia, né, no serviço diário, e ali naquele serviço, no meu caso, né? Naquele serviço foi onde, vivendo o extraordinário de Deus, né? O meu ordinário, eu pude sentir esse chamado de Deus. Então, a partir disso, você começa a fazer um acompanhamento com o seu pai. Né? Começa a conversar, pedir ajuda ali no discernimento. E, a partir disso, o pai me envia jovem, né, para o encontro vocacional. Então, durante o período de um ano, o jovem realiza os encontros vocacionais. Ele vai uma vez por mês lá no seminário, geralmente todo terceiro domingo, e conhece o seminário, é apresentado o que é o seminário, a vida do padre, e a partir disso o jovem vai sendo avaliado. Então, depois desse período de avaliação, geralmente é um ano, pode ser que seja mais períodos, né? O jovem recebe a resposta se ele foi aprovado ou não. No meu caso, o padre ligou para mim, dizendo que eu fui aprovado. Eu deixei a minha casa para entrar no seminário propedêutico. O propedêutico é uma introdução, vamos dizer assim, né? Um período introdutório. Então, o jovem deixa a casa dele para morar no seminário, viver em comunidade, ter os estudos, uma vida de oração, a prática da liturgia das horas, o Santo Terço, a missa diária, também tem a terapia, isso, período de um ano propedêutico. Acabado o período do propedêutico, inicia-se então a etapa do discipulado. Então aí já tem 2 anos só nessa brincadeira. Exatamente. Aí inicia-se a etapa do discipulado, que corresponde aos estudos de filosofia. Durante o período de 3 anos, realiza-se os estudos de filosofia. Então a rotina é um pouco diferente, né, na casa de filosofia para o propedêutico. A casa de filosofia, no caso, pela manhã nós vamos até a faculdade. Como o padre disse, acorda cedo. Aí é separado por grupos, né? Cada grupo tem uma responsabilidade na casa. Caso aí, como o padre também testemunhou, tem o grupo da cozinha. É um grupo da cozinha que faz o café. 4h30 da manhã ali, mais ou menos, tem que levantar, fazer o café. Porque 5h30 tem a oração das laudas. Oração em conjunto, toda a casa em conjunto, lá na capela. Para que 6h30 a van possa sair. 6h30 em ponto, a van sai do seminário. E estando todos ou não na van, a van sai. Eu nunca perdi. Eu nunca perdi a van. Não, perdi uma vez, sim. Perdi uma vez, mas o que acontece tem que ir de trem. Aí eu fui de trem. Aí você tem que se virar para ir para a faculdade. Aí, durante o período da manhã ali, a faculdade, de filosofia, e o período da tarde, tinha as atividades do seminário, né? A vida de oração, os estudos, enfim. E após os 3 anos de filosofia, mais 4 anos da faculdade de teologia, que corresponde à etapa da configuração. Assim. 4 anos estudando teologia, concluindo os estudos, é chamado ano de síntese. No caso, durante esses estudos, o propedêutico e o primeiro ano de filosofia, o jovem ele fica na paróquia de origem. No meu caso, eu fiquei na minha paróquia de origem, paróquia Santo Antônio de Tiro, e durante 2 anos lá. Do propedêutico, um ano de propedêutico, o primeiro ano de filosofia. Acabando o primeiro ano de filosofia, são os outros 2 anos, né, para concluir a filosofia,
no primeiro estágio pastoral, uma troca, sai da paróquia de origem, vai para a primeira paróquia. No caso, eu tive a graça de estar aqui nessa paróquia. Então, 2 anos, acabando esses 2 anos, a próxima troca é a etapa da teologia, que são os 4 anos. Então aí a gente já tem 9 anos. 9 anos até ordenar diácono. Exatamente. Aí depois de diácono, geralmente fica um ano. Um ano de síntese, né? Um ano de síntese, que é o trabalho pastoral. E aí seria o 11º ano, que é mais um ano de diaconato, e depois você tem mais um ano para poder... 10 anos. 10 anos é o caminho para poder... E no caso desse período, né, de filosofia e teologia, o seminarista ele fica na paróquia de sexta a domingo. Já no ano de síntese, não. É de domingo a domingo convivendo lá na 10 anos de estudo. É quase não, é mais do que eu tenho na faculdade de medicina. Né? Para cuidar das almas, você tem que estudar mais do que para cuidar do corpo, né? Desculpa perguntar, como é que é o nome mesmo da sua paróquia? paróquia Santo. Os irmãos da paróquia Santo Antônio, me perdoem, mas ele ama mais a paróquia Imaculada. Pô, isso vai dar corte, hein? Brincadeira, meus irmãos. Ele ama todos, o coração tá dividido. Mas pra gente é uma bênção também o Gabriel tá com a gente, porque tem nos essa tranquilidade, né? O Padre Beto, com toda a sua não digo euforia, mas com toda a tua... o Padre Beto é muito acelerado, né? Muito intenso. E o Vitor, ele dá aquela equilibrada. Não, calma. Esse tempo que você está com a gente tem sido de grande valia. Muitas pessoas acham que padre só celebra a missa. A única função do padre... o padre tem vida boa porque ele só celebra a missa. E só domingo. É. Como é que é a vida sacerdotal? Quais são as funções? O que tem para você falar para essas pessoas que pensam que é só a Santa Missa? Olha, a vida sacerdotal ela é muito intensa. É algo assim bem intenso, graças a Deus. Né? Tanto na vida espiritual, quanto na pastoral, no dia a dia, de uma diocese, de uma paróquia. Né? Então, o padre, por exemplo, reza a missa todos os dias. Né? O padre atende confissões. Né? Eu mesmo atendo de terça a sábado. Então, 5 dias na semana e na quinta-feira ainda 2 horários. Para quem quiser confissão, né? De terça a sábado. Terça a sábado, após as missas da noite. Né? E na quinta-feira, a tarde inteira, também, o Santíssimo está exposto. Então, estamos em adoração. Então, o padre já atende todas as confissões. Pedir para a produção colocar os horários das missas e aí o endereço das comunidades, para quem quiser. Sejam muito bem-vindos, participem conosco. Exatamente. Então, assim, e colaborem também aqui, né? Porque a gente atende paróquias de outras regiões, não tem problema. Mas colabora também com as nossas atividades braçais, quermesse, os eventos, os passeios, isso é muito importante também. Exatamente. Né? Enfim, mas aqui é só um detalhe. Mas de vocação, o padre, ele reza a missa, ele atende confissões. Na verdade, ele administra os sacramentos da paróquia, de modo especial. Né? Agora, o padre também tem que ter uma vida espiritual, porque diz que saco vazio não para em pé. Então, nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus, na adoração, estar diante do Santíssimo Sacramento. Os sacerdotes também têm a incumbência, desde a ordenação, de rezar o breviário. São os salmos separados do dia. Uns 12 a 15 salmos aí todos os dias. A gente reza a liturgia das horas. Além disso, também, a vida espiritual inclui. O padre também precisa se confessar. Né? O padre também precisa escutar a pregação, homilia. O padre precisa também estudar o que ele vai falar. Não é só algo que vem da cabeça, do coração, um insight direto. Também precisa preparar as homilias, precisa ter o seu momento com Deus, para estar com o Senhor e também para poder produzir para a comunidade. Isso é uma parte. Mas também muitos sacerdotes têm a missão pastoral de visitar doentes, hospitais, velórios. Isso aqui na paróquia a gente faz toda semana, né? Muito intenso o trabalho do padre em relação a algumas demandas da igreja, reuniões.
Nós aqui estamos na Igreja Nossa Senhora de Fátima, depois mostramos também o antes e o depois, né? É uma construção, uma ampliação que exige também a atenção do padre, conversas com os diversos profissionais para uma construção, né? Então, o serralheiro, é o pintor, é o engenheiro, é o arquiteto, enfim, né? Cada profissional, o padre que acompanha, eu ajudo na execução também. O padre tem que ter um pouquinho de cada coisa ali para acompanhar. Uma vida espiritual, mas também uma vida pastoral intensa. O padre não faz só isso. No meu caso, eu também tenho outras atividades. Assim, quando me solicitam em outras paróquias, eu ajudo. Quando pedem para rezar em algum colégio, para atender confissão, eu também, né? Aqui na USP, graças a Deus, agora, a partir desse ano, nós temos missa para os universitários. Então, quarta-feira, toda quarta-feira, 12h15, estamos lá rezando missa. Antes e depois atendemos confissões. Os universitários ali do campus USP Butantã, e também os alunos da delegados de Polícia Civil, ali da Academia de Polícia, que a capela é lá mesmo, né? Então a gente reza a missa lá. Então é um apostolado bonito também que a gente tem. Enfim, a evangelização agora, eu só não sou muito bom na internet, sou meio caipira, né? Então eu não sou muito bom assim de tecnologia, mas o trabalho de evangelização tem que acontecer em todos os âmbitos. E o padre se consome muito nesse sentido pastoral, né? E outras funções também, como da diocese, né? Aí eu represento os padres da diocese de Osasco. Então, como representante, sempre tem reunião, acompanhamento, trabalho, acompanha padre, acompanha as atividades sacerdotais. Nossa diocese tem cerca de 17 encontros por ano, né, entre os padres e o bispo. Então, sempre tem atividade, retiro, formação, com os padres. Eu lembro, tem tempo já que o senhor não tira férias, né? Sim. Pra ver como é intensa a vida do sacerdote, principalmente aqui na nossa paróquia, nossas ovelhas. Eu não costumo tirar férias, porque eu penso assim, né? A férias é fazer outras coisas, né? Unido a Deus. Então, assim, eu penso que as minhas férias eu fui lá até a Bahia rezar missa com os meus familiares, fui com meu pai, fui lá para a Bahia rezar missa e ficar junto deles. Mas 5 dias, 7 dias, assim, né? E outros 5 dias também, que é retiro do padre, né? Alguma formação, algum tempo de convivência, né? Então fazer os padres convívios curtos. Essas férias assim, como, vamos virar a batina, esquecer que sou padre, aí 2 dias que eu fizer isso, eu esqueço que eu sou padre e vou jogar jogo. Vale pontuar, né, padre? Nesses 9 anos de sacerdócio, o Vitor perdeu a van uma vez. Quantos dias o senhor ficou sem celebrar uma missa? Eu sei a resposta, eu só estou perguntando. Perdi a van, na época era ônibus. Eu prefiro não comentar. Mas rezar a missa eu rezo todos os dias. Eu faço questão assim como não uma obrigação, né? O padre também pode não rezar uma missa por um dia, por vários motivos. Mas eu tento rezar todos os dias. Desde a ordenação até hoje eu consegui rezar a missa todos os dias. Mesmo cansado, gripado, bravo, sou padre. Então, a gente tentou fazer a conta aqui para tentar chegar no número aproximado de missa, não deu, porque aqui só no domingo são 4, né, padre? São 4 missas. E tem a do sábado, né? Tem a do sábado, enfim. Tem a do asilo no sábado, então são 2 no sábado, né? Duas na sexta, às vezes uma. No sábado, 1 ou 2 também, na igreja e no asilo. No domingo, 4. E os outros dias, 1. Mas acontece também de salvar o padre. Quando tem alguma coisa assim, aí o negócio. Se o padre precisa também, a gente ajuda, né? Então, eu tinha anotado até um certo tempo quantas missas eu rezei, né? Agora eu faço por estimativa. Tem confissões, né? Agora é só por estimativa. Primeiros anos de padre eu anotava todas, né? Agora... Eu lembro que nos primeiros anos que o padre veio aqui com a gente, ele falava na missa: eu tenho, vou chutar o número, 5.642
confissões até a data de hoje. Eu achava isso lindo, assim. Que bom, né? Como um administrador, vamos trabalhar agora ali com as estimativas, né, padre? E acho que o mesmo sentimento que as pessoas têm com relação à vida do padre também é do seminarista, né? Então, o seminarista, ele estuda todo esse tempo aí que nós colocamos, aí 10 anos de estudo, mas aí chega sexta-feira, tocou o sino da última aula, vai para casa? Não, vamos pegar no domingo. Domingo à noite nós vamos pro seminário. Já no domingo? Já no domingo à noite. Na paróquia, de sexta a domingo, e domingo à noite vou pro seminário. Na segunda-feira já começa a rotina no seminário. Então, na segunda-feira, durante toda a semana, a partir da manhã, é essa rotina. 5h30 as laudas. Em seguida, nós vamos para a faculdade, retornamos por volta de meio-dia. E a partir de toda a semana, retornamos meio-dia. E a partir de toda a semana, todo dia tem um cronograma. Feira, a nossa rotina no seminário é dedicada à terapia. Então, nós vamos ter o atendimento com os psicólogos. Né? Nós vamos até uma clínica em Osasco, e lá a psicóloga atende todos os seminaristas lá do seminário. Isso tornou uma rotina mais recente, porque o padre colocou ali que ele teve que procurar ali, né? Já era no seminário também? Isso já é comum? Sim. Sempre teve, então? Na minha época era uma terapia em grupo, né? Mas a terapia individual veio depois. Bacana. Mas a maioria dos seminários hoje, eles têm tanto direção espiritual, que é fundamental e mais importante, mas também, e é também muito importante, a terapia, né? Terapia individual. Seminários também têm essa orientação para ter. Bacana. E na segunda, então, essa parte Na psicologia é dedicada, então, à terapia. E diariamente, né, todos os dias, nós temos as orações, como o padre disse. Nós já praticamos no seminário a liturgia das horas. Da manhã as laudas, à tarde tem as vésperas. Temos a Santa Missa todos os dias no seminário. Na terça-feira já é mais dedicada também ao atendimento espiritual. Nós passamos por atendimento, direcionamento espiritual com os padres que vão no nosso seminário e faz o atendimento naquilo que for necessário. Já na quarta-feira e quinta-feira e todos os dias também, né? Dedicado ao período da tarde também aos estudos, ao esporte, também dedicado à formação, né, à preparação de palestra, de pregações, e também o nosso estudo. Na semana, do acordar ao dormir, é a rotina do seminário. Isso, a oração, se poderíamos resumir, pode ser em estudo e oração. Mas, claro que além disso, tem as atividades dentro do seminário. Né? Como lavar banheiro, por exemplo, fazer um café. Então, tem essa rotina. Lavar banheiro, limpar o quarto. Toda terça-feira e quinta-feira, a parte da tarde também é dedicada à limpeza da casa. Então, nós são 3 andares lá e é dividido por grupos super grandes. Cada grupo fica responsável por uma área lá no seminário. Hoje a gente tem uma estimativa de quantos jovens estão nesse caminho, independente do período, quantos já estão na rotina de seminário? Ao total, nós somos em 50 seminaristas. E realizamos encontros vocacionais entre 30 e 40 tons. Bacana. E aí, em qual momento você vem para o trabalho pastoral na paróquia? Eu venho na sexta-feira à tarde. Na sexta-feira, após o horário do almoço, nós vamos para a paróquia e temos o final de semana, de sexta, domingo, nas visitas, né, nas formações, de espiritualidades, das missas, Auxílios pastorais, e na caminhada junto. Eu queria perguntar para você, Vitor, vou começar com você e depois com o pai. Se você pudesse pontuar, não vamos falar Jesus, porque aí é meio concura, né? Vamos dizer assim. Mas quem foi, teve uma pessoa, um santo, um padre, alguém que ali no seu início da vocação, no início do seu chamado, te norteou como uma referência e talvez te norteie até hoje? Sim, eu tenho. Na época do meu padre Márcio, saudosa memória, esse ano, julho de 2023, e aquilo que, como eu disse já, né? Foi ele com que eu pude acompanhar a doação, a vida doada, a vida entregue. Foi ali onde despertou a minha vocação, a dedicação dele, a vida de oração, a vida de despojamento e, sobretudo, de entrega a Deus. Eu tenho, assim, como modelo os padres todos que eu convivi no seminário. Desde o primeiro até o último, eu vi coisas muito importantes. Assim. O primeiro padre,
Eu vi ali o padre Aparecido, era um grande pastor, muito simples o padre, mas assim, um pastorzão, um paizão, né? Depois que me enviou para o seminário, o padre Osmar, um grande administrador, ele sério, ele organiza, ele lidera, ele centraliza e administra muito bem a paróquia, né? Depois eu fui conhecendo outros padres ao longo do tempo de seminário, e aí a cada 2 anos vai mudando. Então eu vi assim, padres que estudavam bastante, padres muito piedosos, assim, puxa, o padre reza o texto todos os dias, né? Acho que o terceiro padre que eu passei, nem eu não rezava o texto todos os dias, às vezes tinha um pouquinho mais de mobilidade, e isso me tocou muito, assim, cada pastoral, cada paróquia, as periferias, áreas nobres, lugar populoso, também trabalhei no interior, né? Lá eu me orgulho de ser um meio caipira, né? Eu gosto de ser um pouco caipira porque passei no interior, tanto como seminarista como padre. Então, via esses exemplos, isso me ajudou muito no padre que sou hoje, né? Todos esses pontos eu estou avançando, estou desenvolvendo, não sou perfeito, mas eu vejo com bons olhos cada um desses padres. Depois a vida dos santos também, que me ajuda muito. É bacana isso, porque a gente vivencia, né, a caminhada do padre, está com o padre em alguns ambientes. Eu acho muito bacana essa versatilidade, né, essa maneira que o senhor absorveu por referência desses outros padres, porque eu já estive com o senhor em rodas de conversa com o Mano lá do Mandioquinha, e já estive com o senhor em rodas de conversa com cirurgiões bem-sucedidos do Albert Einstein ou do Sírio-Libanês. E o senhor tem essa facilidade de fala, eu digo que simples, mas não no sentido de simples, de pequeno, não. Eu digo de ser direto, de ser claro, né? Então o senhor tem essa didática de se adaptar a todos esses ambientes e falar, né, para todos esses ambientes. E eu acho engraçado também, nós estávamos conversando esses dias com um médico, né, um médico paroquiano nosso aqui, e como que foi para o senhor conseguir juntar essas porções, né, dessas referências e transformar hoje isso, toda essa matéria no Padre Beto? Sim. Isso desde próprio da minha experiência, né? Em Barueri, e sou de bairro periférico, né? Ao mesmo tempo, estudei em Alphaville. Então a família conseguiu uma bolsa e eu não estava nesses dois ambientes. E eu lidava da melhor forma com todo mundo, né? Tanto na escola quanto no bairro, né? No seminário, mesma coisa, porque você está na paróquia, ora é uma paróquia de interior, ora na periferia, ora em outras áreas mais desenvolvidas. Eu fui desenvolvendo isso e, ao mesmo tempo, concatenando com coisas que eu sei. Né? Por exemplo, os esportes, né? Coisas que eu leio, eu estudo, vejo. Então, na área de finanças, de economia, mercado financeiro, eu tenho um mínimo de noção, né? E, então facilita o diálogo. Eu jogo futebol, ando de skate, então facilita muito. O futebol une a tribos e os povos, né? Inclusive tem o nosso futebol de segunda-feira, o padre vai lá, futebol de segunda, o futebol pra gente. Esse futebol nosso aí o Gabriel que não tem como ir para o seminário, mas assim que puder vai conhecer. Exato. Enfim, e aí além dos esportes também, daquilo que eu conheço, que eu aprendi, né? Eu penso que até um tema vocacional para o nosso encontro de hoje é a evangelização. Porque, para mim, uma pessoa ser batizada é algo tão profundo. Alguém que passa a ir à igreja, começa a rezar, participa da paróquia, se engaja numa pastoral. Isso, para mim, é maravilhoso. Então, quando eu estou na feira, quando eu estou no mercado, nos depósitos de material de construção, né, ou em outras rodas por aí, conversão, conhecer o amor de Jesus, fazer o retiro, o EJC, o ECC, o retiro de primeira experiência, para mim isso é muito forte e é exatamente o que eu faço com toda essa turma. Né? Então eu já atendi de prostitutas
a desembargadores, juízes e desembargadores. E a palavra é sempre a mesma, é apresentar o Cristo, para que eles tenham uma experiência profunda do amor de Deus e sejam transformados. Isso aconteceu comigo, né? Com a minha família inteira aconteceu essa passagem, né? Então ficou muito marcante o meu diálogo com todo mundo e é parte aí do meu apostolado, da minha missão. E essa inclinação para a juventude, padre? Eu quero pegar esse brilho no olho aí. Quero pegar esse brilho no olho, desculpa te perguntar de novo, mas eu quero pegar esse brilho no olho e falar assim, essa sua inclinação para a juventude. Né? Para quem não sabe, o Pedro, meu filho, não comia azeitona, e o padre, em 3 minutos de conversa, convenceu ele a comer azeitona. Hoje eu gasto R$200 por mês em azeitonas em casa, porque justamente por essa clareza, por essa tranquilidade e não saber chegar. Né? Nós temos aqui o nosso encontro do JC, graças a Deus é um evento muito grande comparado, né, a outras paróquias. Enfim, no período que o senhor está aqui, são mais de 800 jovens impactados, são mais de 800 jovens apaixonados pela figura do Padre Beto, que é o padre brincalhão ali na hora do encontro, é o padre que brinca, que dança, que louva, que ergue o braço, mas que também é muito duro dentro da liturgia. Eu lembro que quando o senhor chegou, nós tínhamos bateria lá no nosso ministério. Não, missa não tem que ter bateria, mas com muito amor, com dureza, mas com muito amor. E como que é essa inclinação para a juventude? Quando que o senhor entendeu para essa inclinação com a juventude que o senhor tem? O senhor fala que não tem muito jeito com criança, e hoje já se tornou um rito. Todo final de missa acabou ali, o senhor deu a bênção, todas as crianças correm para o fundo da igreja também para pedir a bênção, para cumprimentar o senhor. O que é essa inclinação? Inclusive, né, padre, o Bernardinho, meu filho mais novo, 4 anos, uma vez numa conversa, perguntando para ele: quem é o seu melhor amigo, Bernardo? Padre Beto. Padre Beto, seu melhor amigo? Meu melhor amigo, Padre Beto. Eu não tenho muito traquejo com criança, de fato. Né? Se brinco ali, sinal da cruz na testa, Deus abençoe e tal. Os meninos são um pouco mais enérgicos, as meninas mais tranquilos, mas com a juventude, porque eu estou fazendo a transição, né, da juventude para a fase adulta. Um tempo atrás tinha mais cabelos, enfim, o foco na nossa paróquia, esses 200 jovens aí que vão fazendo a experiência do amor de Deus, eles precisam entregar a vida, a melhor parte da vida, que é a juventude. Se para Deus é o melhor, a juventude tem que ser dada agora. Então, descobrir a vocação, descobrir o que Deus pede, o que Deus quer. É importante que o jovem seja bem acolhido, muito amado, tenha o seu espaço ali na igreja, colabore, e ali vai poder desenvolver o seu chamado, descobrir o que Deus pensa. Então, eu penso que essa evangelização da juventude é de toda a igreja, né? Mas é porque eu tive essas experiências. Né? E ajuda também, né? Os esportes, o skate, né? Tem inclusive o vídeo a gente pode falar um pouco do Padre do Grau. Padre do Grau. Que viralizou. Exato. Então, esse vídeo do Padre do Grau foi quando eu cheguei na paróquia, ia começar a quermesse, a molecada empinando bicicleta na rua, ainda estava vazia. Eu fui duro com ela, falei: meu, vai empinar lá embaixo, tem as velhinhas da igreja aqui, você vai atropelar. Eu achei que fui meio chato. Aí eu fui até ele. Aí eles começaram a empinar na rua paralela, na tangente ali, em frente da igreja. Eu falei: deixa eu empinar sua bicicleta, eu sei empinar. Aí ele não acreditou. Eu falei: deixa eu dar uma volta aí. Mas de patina? Eu falei assim. E aí eu usei os dons que eu, quando eu era jovem, adquiri. Né? Então, eu sempre fiz pilha de moto, sem empinar moto, tem fotos aí, né? Em vídeos também. Então, empino moto, empino bicicleta, e era uma bicicleta boa, então eu fui lá, empinei a bicicleta, tirei uma mão, tirei a segunda mão, e aí os moleques começaram a arrancar o cabelo. Mano, que bagulho da hora! Muito louco, o padre tira as mãos, o padre dá um grau. Aí, depois ele fez um videozinho lá, né? Vamos lá, assim, vamos desafiar o padre e tal. Eu deixei ele filmar um pouquinho, e
E aí viralizou esses vídeos, essas fotos empilhando aí. E por isso o pessoal chama Padre do Grau, né? Mas é o Padre Beto mesmo, né? O Bispo Roberto e tal. Mas ficou marcante porque foi, assim, uma ligação com a juventude. O skate também, até hoje eu ando de skate. Né? Dos 15 aos 41, né? Tem 26 anos aí que eu tô andando de skate em pistas, né? Então, eu sou todo machucado de skate, já caí bastante. Hoje, não exijo tanto de mim, é só o que eu sei. Não evoluo mais, mas gosto de brincar, de fazer manobras, né? Isso a evangelização pelo exemplo, né? Eu posso ser santo, mas dá um grau na bicicleta. Eu posso ser santo e jogar bola. Eu lembro foi recente, né? Um jovem uma vez olhou, né, o padre lá jogando bola e falou: nossa, eu nunca vi um padre assim jogando futebol. O padre depois, explicando, né, depois de todas as atividades do padre, na segunda, inclusive, ele vai lá jogar bola com a gente. E isso é bom, porque mostra para as pessoas que, assim, eu sou santo, posso ser santo, buscar a santidade, mas não deixar as coisas corriqueiras da vida, né? De jogar bola, de se divertir, jogar bola, de conversar, né? De fazer essas coisas que todo mundo faz. Agora me bateu uma curiosidade, Vitor. Nós jovens, né, Diego? Eu sou Nós jovens, nós somos apaixonados pelo Padre Beto por conta dessa desenvoltura, pelo jeito de falar, pelas brincadeiras, pela energia quando precisa, né? O pai que ama não poupa a vara, então quando precisa ele chega mais forte pra gente. Como que é pra você, jovem, tá caminhando com um padre que tem essa inclinação para a juventude, só que você também já vivencia o outro lado, né? Pra gente, aqui tem a nossa vida fora da igreja, ali tem só a imagem do padre, mas para você, na verdade, é um caminho. Como que é para você essa vivência? Agora é a hora de desabafar. Olha, para mim ele tem sido um tempo de muita graça. E quando a gente sai da paróquia de origem, a gente sai de casa, né? Então, quando eu vim, por exemplo, foi aquele frio na barriga, como vai ser. Aí então o padre, você vai com o Padre Beto, e como vai ser agora, não sei o que, sai da Santo Antônio, o Padre Beto é duro, o Padre isso, o Padre aquilo. Vou interromper. O medo dele era porque os outros 5 seminaristas que passou aqui com a gente, eu pedia que eles se apresentassem bem diante do povo, ou clérigma, ou camisa social, cabelo penteado e barba feita. Aí de 2 seminaristas para cá, aí eu não exijo que seja feita barba. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, não era comum usar barba, né? Era raro, uma pessoa ou outra que usava, por personalidade e tal, né? Então, para não ficar relaxado, faz a barba. E aí ele veio com essa ideia. Aí zoaram com ele, né? Falaram, agora vai pro Padre Beto. Ele vai te fazer a primeira coisa, cortar esse bigode, essa barba. Era uma das... Olha o meu bigode aqui, ó. A minha barba era toda completa, agora A barba vai dar do homem. Desculpa cortar. Mas então, aí o pessoal brincava bastante também nesse sentido. E pra mim, como eu disse, né, tem sido um tempo de graça. Graças a Deus eu aprendo muito com o padre, convivendo ali diariamente com ele, mesmo que o tempo é pouco, mas o padre, no pouco tempo que nós convivemos de sexta a domingo, vejo que eu posso dizer que ele me ensina de tudo. Tudo que ele sabe, ele faz questão de me ensinar. Seja o que for, em todos os aspectos, em todos os sentidos, seja da rotina, da nossa vida diária, do dia a dia, né? Então, tudo que ele sabe, ele faz questão de me ensinar. Então, tem sido realmente um bom pastor. Bom pai. O padre sempre fala isso, né, nas missas. O senhor pede só 2 coisas do Gabriel. 2 coisas. Quais são as 2 coisas? Estudar e rezar. Estudar e rezar. O seminarista, ele se prepara para ser padre, né? E é o que a gente faz todo dia. O sacerdote, ele estuda, ele reza. Então, tem que estar com Deus, fazer oração, parar. Essa é uma luta para nós padres, né? Parar e ficar com Deus, e meditar, fazer oração mental, né? E também ler, estar preparado para o povo, né? Para
aqueles que Deus nos deu. Bacana. Dentro dessa versatilidade que nós falamos ali, dos ambientes onde o senhor transita muito bem, né? Esse é um programa da Pastoral Familiar, né? Então vamos focar um pouquinho agora também na questão onde o senhor transita de forma bastante impactante. Eu tenho contatos aí de pessoas que não são muito o nosso estereótipo, assim, né? Eu não sou o estereótipo de católico, daquele cara que você olha na rua e fala, esse cara é católico. Não, eu ando de moto, eu tenho, né, barbão, enfim. E mais ou menos como as pessoas viam o senhor com o skate lá embaixo do braço, né? E o senhor também tem essa questão familiar muito forte, né? Aqui na nossa paróquia nós já realizamos aí mais de 100 casamentos comunitários, né? Aliás, 100 casais desses casamentos comunitários, ali prezando pelo sacramento, né? Tirando essa imagem de festa, de glamour e priorizando o sacramento. O que é para o senhor também essa questão de enfatizar tanto, né? O sacramento, o importante é o sacramento. Se eu pudesse resumir o senhor em uma palavra, seria sacramento, porque está ali com a juventude a confissão, nós já falamos aqui de confissão, nós já falamos ali da questão do matrimônio, agora entrando nessa questão sacramental. O que é para o senhor transitar também, falar tão claramente para os filhos e ter a mesma facilidade de chegar nos pais? Só para ajudar, né? Desculpa, eu ia te cortando, mas só para ajudar, eu lembro que quando o padre veio para a paróquia, o nosso ECC, ele tinha lá, às vezes eram 8 casais, né? Às vezes era mais ou menos 5, por aí, né? Aí o padre falou, não, tá errado isso aqui. Vamos parar um pouquinho, né? Não foi bem assim. Vamos parar um pouquinho, vamos ver o que nós estamos fazendo de errado, porque nós precisamos alcançar mais famílias. E o ECC, ele tem esse papel de alcançar famílias, né? Vamos alcançar famílias. E aí agora, hoje, o nosso ECC é 20 casais, e tem até fila de espera agora, então, puxando o pessoas de fora, né? Exato. De fora também procurar o nosso ECC. Exato. Eu vejo que na evangelização nós temos algumas coisas a oferecer. A doutrina, a moral, né? Estar no mundo, iluminando, ser sal da terra e luz do mundo. Mas isso é alimentado, de fato, com o sacramento. Né? Então, a vida sacramental alimenta, é uma coisa que une. As pessoas deixam suas casas e vão se reunir na igreja. Vão à missa. Eles vão a um encontro, algumas reuniões de oração. Isso é algo muito prático que a gente deve levar às pessoas. Né? Inclusive o trabalho da pastoral familiar, vocês conhecem. Que não é simplesmente só ir até a igreja, mas estar entre amigos, com seus pares. A evangelização se dá exatamente assim, né? Quando nós estamos entre amigos, pessoas iguais, né? Jovens com jovens, as universitárias, tem meninas universitárias que se reúnem na paróquia, ou daqui em outros lugares, né? Temos o futebol mesmo, é um nicho, né? É um perfil de homens que vão lá e fazem evangelização. E o que, para todos os grupos, o que nós podemos oferecer? Olha, vida espiritual. Vai passar pelo batismo, vai passar por uma catequese de adultos, passa sim pelo matrimônio, então, e a Eucaristia. Eu penso que na evangelização não pode se esquecer exatamente dos sacramentos, porque são passos a serem dados e são essenciais na vida de fé, na vida de evangelização. O senhor falou bastante de sacramentos, né? E nada mais propício do que nesse nosso primeiro episódio, falando de sacerdócio, até por conta do Dia do Padre, né? É muito bonito isso. E isso, a mim, me encanta muito. E eu entendo que para todos os católicos deveria ser, se não deveria ser assim, né? Olhar a figura do padre e ver que ele é aquela pessoa que, a única pessoa que pode trazer para nós aquilo que nós temos de mais valioso, que é a Eucaristia consagrada, né? Assim, já começar a agradecer também, né? Porque o nosso tempo já começa um pouco a se esgotar, mas agradecer, né? Padre Beto, principalmente, porque e se aqui estender a todos os outros padres, né? Sem padre não tem Eucaristia. Sem Eucaristia não tem vida.
Então, assim, os sacerdotes, eles impulsionam vidas no mundo, né? É o que nos alimenta. Então, e isso também traz um peso, né? Às vezes, eu acredito eu pro senhor. Como é que o senhor vê isso? É a responsabilidade. Todos nós nos unimos a Cristo, né? Cada qual sua vocação, no seu perfil, no seu chamado, na sua própria vida, né? Cristo, o amor de Cristo nos uniu, que nós rezamos na missa, né? Então respondemos assim: esse amor de Cristo nos une. O padre tem que fazer exatamente isso. O fator de aglutinação, ele é elo de unidade da paróquia. Ele é elo de unidade que abre a igreja para que outros também possam fazer parte dessa mesma família de Deus, família dos filhos de Deus. Então, a Eucaristia para nós é o centro, é o ápice da vida espiritual, né? É a fonte, né? O ápice da nossa vida espiritual, a Eucaristia. Como é que você vê isso, caminhando para chegar a esse ponto? Como realmente o padre disse, né? Eu já estou um pouco tempo no seminário, né? Um pouco de 4 anos. Eu passei por 3 pároquios, no terceiro pároco, né? E entre os padres, então, cerca de 4 padres fora também os formadores, né? No seminário. Então, cada padre, ele nos ensina em algum aspecto, em algum ponto. Então, os padres que eu tive, né, os padres que eu passei, os formadores também, os padres que eu convivo no seminário, cada um nos ensina de alguma forma, como testemunho. O padre também testemunhou com zelo, né, com a doação entre a correria ali no dia a dia, na rotina, né? Então, cada padre ali no nosso ordinário, vamos dizer assim, nos ensina de alguma forma e ajuda no nosso crescimento e na nossa formação. A gente já vai caminhando então para o nosso final, mas antes eu quero colocar aqui a última pergunta. Vai ter em todos os episódios essa pergunta. Imagina, padre, uma mensagem que o senhor possa deixar, o Vitor também já vai pensando na dele, vai chegar para todo mundo, para cada habitante da Terra, seja por celular, televisão, rádio, por jornal, por mídia escrita, vai chegar essa mensagem do padre. Todo mundo vai ter contato. Qual seria essa mensagem? Bom, profunda a mensagem, mas bate pronto assim. Eu recordo o que o catecismo nos ensina, né? O catecismo, que agora o último que foi promulgado, nos apresenta que nós temos uma vocação, todos temos uma vocação universal, que é a santidade e a evangelização. Eu penso que a mensagem pode partir disso aí, né? Ser santo onde nós estivermos, seja nos bastidores da Pascom, sua paróquia, seja lá com os seus filhos, no seminário, eu aqui na paróquia, onde quer que estejamos, e sejamos santos. E seja a vontade de Deus realizada em nossas vidas. Nós vamos pedir para ser santos. Se não formos pela perfeição, e por conta de que nós temos o pecado, existe a concupiscência, seja pela nossa perseverança, pela nossa insistência, pela nossa doação, pedir ao Senhor: Senhor, me faça santo. Nem que seja a pauladas. Tem um santo que dizia isso, São José Maria, né? Quero ser santo, eu só quero fazer a tua vontade. E no céu seremos assim, né? O Senhor vai nos santificar. Então, desde já, fazer a vontade de Deus, né? Cada qual no seu jeito, a sua vocação, né? Independente de qual ela seja, a sua profissão, unidos a Deus, seremos muito felizes, e a santidade deve ser para nós o mote, né? O objetivo da nossa vida. Então, assim, eu entendi bem. Tudo isso que o senhor falou, com toda essa profundidade, se a gente pudesse resumir numa frase, é que a principal das vocações, seja ela qual for, a nossa principal vocação é a santidade. Exceção. Com certeza. Glória a Deus. Eu sei. Olha, aproveitando o ensejo, né, desse podcast vocacional voltado para o dia do padre, aos sacerdotes, testemunhar, na verdade, né, dizer que o padre testemunhou, né, o boca testemunha, né, dizer que tem renúncias, tem muitas lutas diárias, mas o nosso sim também a Deus é diário.
Assim como a Virgem Maria deu o sim dela, o nosso sim também é diário. Todos os dias lá no seminário, todo o padre também dentro da realidade sacerdote, o sim é diário. Então, mesmo diante das denúncias, mesmo diante das lutas, eu quero dizer que eu sou muito feliz, né? Que vale a pena, vale realmente a pena deixar tudo, tudo, né? Vale a pena deixar a família, vale a pena renunciar tudo aquilo que poderia estar, né, estar acontecendo, mas vale a pena realmente deixar tudo que nós temos, tudo que é doar a vida de Vamos antes de nós encerrarmos, né? Eu queria agradecer, além de agradecer, orar, né? Fazer uma oração, rezar pelo Vitor e pelo padre, e que essa oração se estenda também a todos os outros sacerdotes, né? A todo o nosso clero da Diocese de Osasco, a todos os outros seminaristas da nossa diocese, e você também, né, convidado a rezar com o seu padre, viu? Porque uma das coisas que também sustenta os sacerdotes é a nossa oração, nosso joelho no chão por cada um desses homens que se doam por nós e por Jesus Cristo. Então, vamos rezar uma Ave Maria por eles, né? E a gente vai acabar também aqui com uma musiquinha, mas rezar uma Ave Maria para vocês e para todos os outros sacerdotes e seminaristas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quer dar uma bênção, Padre? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Senhora Imaculada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns pela iniciativa, o trabalho de vocês. Conte sempre com a minha oração. Amém. Amém. E terminando aqui, padre, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que a agenda do senhor é bastante corrida. Obrigado também. Deus abençoe. Quero agradecer em especial também o pessoal da Pascom, que está ajudando a gente aqui com uma mega estrutura. Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. Quero agradecer também a Pastoral Familiar, idealizadora desse projeto, que nos convidou aqui. Nós já fizemos parte da Pastoral, ainda fazemos, mas de forma São loucos, né? clandestina, exatamente. Eles nos chamaram aqui para encabeçar esse projeto e é uma honra. Agradeço vocês por ter nos chamado e confiado a gente a missão. Obrigado por nos aproximar de Deus através desse trabalho. Quero agradecer também o pessoal da Escola da Praça, que cedeu aqui gentilmente esse espaço para nós, para a gente poder executar o trabalho aqui. Quero convidar você que está vendo aí a esse podcast, você que é comerciante aqui da região, você que é empresário, nos ajude. Nós temos muitas frentes aqui, uma delas é a reforma da nossa comunidade Nossa Senhora de Fátima, que está ali, né, Padre, nos finalmente, mas a gente ainda precisa. Então, se isso chegou e tocou seu coração de alguma maneira, que você possa fazer parte aí também com a gente do nosso podcast Voz da Imaculada. Deus abençoe e até o próximo. Valeu!